direito administrativo, há uma terminologia que às vezes atrapalha muita gente, né? Que são duas expressões que podem ser consideradas sinônimas num dicionário, né? Mas não são sinônimas da maneira como são utilizadas pelos administrativistas. Porque o sujeito trata a expressão de algo da administração como algo diferente de essa mesma coisa administrativo. Então, regime jurídico da administração e regime jurídico administrativo são coisas distintas. Como vocês vão ver, a semelhança vai ser precisa, vai ser o mesmo raciocínio quando você estiver estudando o ato administrativo. Quando chegarmos neste capítulo, nós vamos diferenciar ato administrativo de ato da administração. Vamos diferenciar contrato administrativo e contrato da administração. Quando a gente fala da administração, se refere a qualquer caso relativo àquele instituto no âmbito da administração. Então, quando eu falar em regime jurídico da administração, eu vou me referir a toda a atuação da administração no ordenamento jurídico. Qualquer caso de atuação da administração no ordenamento jurídico. Quando eu falar de ato da administração, é qualquer ato que a administração praticar. Contrato da administração, qualquer contrato que a administração firmar. Agora, quando eu falar regime jurídico administrativo, contrato administrativo, ato administrativo, aí o âmbito é menor. Vai englobar somente a atuação da administração segundo o regime jurídico de direito público, que já foi estudado em capítulos anteriores. Nós já falamos que o direito público ele traz características muito diferentes do direito privado para as instituições que atuam numa sistemática de direito público. A gente sabe que no âmbito do direito público, por exemplo, quando se fala em atuação livre, porque os particulares, no âmbito de direito privado, podem fazer tudo o que a lei não lhes proíba, podem firmar os contratos que bem entendam, podem praticar quaisquer atos desde que não agridam a lei. Quando a gente olha para a administração é diferente, existem restrições para a administração. A administração não pode fazer tudo que bem entenda se não houver autorização na lei. Aliás, esse é um dos princípios que nós vamos detalhar nesse capítulo, o princípio da legalidade. Quando a gente fala em direito público, não é só restrição como essa que a gente acabou de falar. Existem várias prerrogativas. Aquela ideia básica de que se eu precisar comprar um imóvel do lado porque eu preciso desse imóvel para desempenhar uma atividade econômica, eu falo com o proprietário. Se o proprietário não me vender, eu tenho que aumentar o preço, tentar convencer. Se não vender de jeito nenhum, eu não vou consegui-lo. A gente deu esse exemplo anteriormente, que quando é administração, não, ela bota o cara para fora. Se o cara não quiser vender o imóvel, a administração desapropria, paga a indenização e diz vai ser feliz no outro canto. Então, a administração pública atua num regime diferente. Por isso que se diz que as relações jurídicas entre particulares são horizontalizadas, horizontal, mesma altura, sem um ter vantagem sobre o outro. Quando a administração comparece, ela comparece normalmente numa relação verticalizada, com prerrogativas que os particulares normalmente não têm. Isso é o regime jurídico administrativo. Agora, às vezes, a administração se despe de suas prerrogativas e atua no ordenamento jurídico como se fora um particular. Quando a administração, por exemplo, celebra um contrato de aluguel como locatária, aluga um imóvel. Aí aparecem regras típicas de direito privado, de direito civil. Inclusive, às vezes, a administração até cria empresas para explorar atividades econômicas, como é o caso da criação do Banco do Brasil, um banco que se submete às regras, as mesmas regras a que se submetem Caixa Econômica Caixa Econômica também é do governo, mas, por exemplo, Bradesco, Itaú, bancos privados. Claro, como eu gosto de exemplificar com uma imagem, né? Eu lembro sempre do rei Midas, que tudo que tocava virava ouro. Tudo que a administração pública toca, ela traz algumas prerrogativas. Ela traz também algumas restrições. Por isso que quando a gente fala que um regime jurídico é de direito privado, no caso da atuação da administração, a gente vai ter que dizer que é predominantemente de direito privado, porque vão aparecer algumas normas de direito público. Quando a gente fala, por exemplo, de uma sociedade de economia mista, como o Banco do Brasil, mesmo explorando a atividade econômica, aparece uma restrição típica de direito público. Banco do Brasil, para admitir seus empregados, tem que fazer concurso público. Isso é uma regra de direito público. Tem que fazer licitações para fazer suas contratações. Agora,
existem também algumas vantagens que vêm de um regime jurídico diferente. Por exemplo, a lei de falências não admite que o Banco do Brasil venha a falir. Na sistemática da lei de falências não se prevê falência de sociedade de economia mista e empresa pública. Pelo contrário, se diz claramente que essas instituições não se sujeitam a estas regras. No caso de uma empresa pública ou sociedade de economia mista que preste um serviço público, a consequência é que o patrimônio vinculado àquela prestação também é impenhorável, uma prerrogativa de direito público. Então sempre há uma interferência, mas há de se reconhecer que a administração muitas vezes atua num regime prioritário de direito privado. E nesses casos, em que esse regime é quase todo direito privado, apenas algumas interferências do direito público, a gente diz que a administração está atuando num regime jurídico que pode ser considerado até um regime jurídico da administração, mas não um regime jurídico administrativo. Regime jurídico administrativo é de direito público, prioritariamente, porque é uma interferênciazinha em direito privado, claro. Quando a administração firma um contrato, toda a teoria vem do direito privado. Então você usa as regras de direito público, mas também pega emprestado conceitos de direito privado, né? Pega emprestados tais conceitos. Então, dentro dessa linha de raciocínio, quando a gente falar em regime jurídico da administração, a gente vai se referir a qualquer regime jurídico em que a administração atue. Às vezes, esse regime jurídico é de direito público, caso em que a gente fala que é um regime jurídico administrativo. Então, o regime jurídico administrativo está dentro, é um dos regimes jurídicos da administração. Mas a administração também atua como se for um particular. A administração também atua num regime prioritariamente de direito privado. Quando eu falei, por exemplo, o contrato de aluguel, o contrato de seguro, quando contrata um seguro para um veículo seu, contrato típico de direito privado. Então, nessa linha, a expressão regime jurídico da administração tem um caráter mais genérico, mais amplo, engloba o de direito público e o de direito privado. Agora, esse de direito público é o regime jurídico administrativo. Então, o regime jurídico administrativo é um dos regimes ao qual a administração se submete. É seu regime típico. O regime típico é esse, que é esse aqui, é o mesmo. Tá? Que esse regime de direito público é o regime jurídico administrativo. Então, cuidado. Se você for perguntar a uma pessoa que não conhece da área jurídica, mas sabe interpretar bem textos, conhece bem a língua portuguesa, e perguntar qual a diferença de um regime jurídico da administração para o administrativo. O cara vai dizer, olha, algo da administração é algo administrativo. Então, por conseguinte, não há diferença. Entretanto, em provas de direito, lembrem de usar a expressão regime jurídico administrativo para os casos em que a administração se submete ao seu regime típico, o mais importante, que é o estudado nesse capítulo, que é o estudado fundamentalmente dentro de direito administrativo. Porque quando a administração se submete a um regime de direito privado, você vai aplicar as regras de direito civil e de direito comercial, né? Você vai aplicar regras específicas para a área do direito privado, ok? Então, nas provas de administrativo, o que você tem que saber é que há esse regime de direito privado também, mas não precisa conhecer tanto de como ele funciona.